A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus. Estamos aqui para te deixar uma palavra do coração do Senhor para o seu coração. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, abençoa essas vidas. Dá a palavra rema, Pai. Revela a tua palavra. Que as pessoas possam comer da palavra e ingerir. Que as pessoas possam ser esponja e não pato. Ingerir do pão do céu, do maná. Em nome de Jesus. Entra nas casas, entra, Pai. Porque o Senhor é educado, curando, salvando, libertando e refrigerando a alma em nome de Jesus. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1 diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Irmãos, os irmãos vão saber que Salomão foi ele que edificou o templo de Davi, um templo que a qual Davi ele propusera no seu coração a construir. Mas Deus, ele usando o profeta Natan, disse: você tem derramado muito sangue, não pode construir uma casa para mim. E eu mesmo nunca andei. Você não viu que eu andei em tenda, em tabernáculo, Eu nunca quis tenda de casa de cedro. Então, mas Deus, ele fez a promessa para Davi: ó, seu filho que nascer de você vai fazer uma casa para mim. Então, Salomão, Deus levantou Salomão com só um propósito, que era edificar a casa. E outra, além de Salomão edificar a casa para Deus, então Salomão também tinha uma responsabilidade de dar um filho, porque da descendência de Davi viria o Cristo. Então a promessa de Deus para Davi era: a tua descendência vai assentar no trono perpetuamente. Então Salomão ele ficou com essa incumbência ele ficou com 3 incumbências: de levantar a casa em primeiro lugar, porque Deus é prioridade, de ser rei de Israel e de deixar um filho para Deus. E Salomão ele vai começar a construção do templo ainda quando Davi era vivo. Então, irmãos, Salomão ele vai, antes de ele construir o templo, ele vai até o monte de Gibeão, onde estava o tabernáculo de Deus anteriormente, e vai oferecer ali 1000 bois. E ali Deus se agrada do sacrifício e fala para Salomão: olha, eu ouvi tua oração. Então Deus vai se manifestar na vida de Salomão a primeira vez, que Salomão ainda não conhecia Deus. E Deus vai se manifestar dando sabedoria, oferecendo sabedoria. Por quê? Porque Salomão, quando ele foi pedir, Deus ele se manifestou na vida de Salomão. Quando Salomão ele vai pedir a Deus sabedoria, não, quando ele vai pedir a Deus, Deus falou assim: pede o que queres e eu te faço, eu te dê. Salomão falou assim: eu quero sabedoria para me reger o meu povo, eu quero sabedoria para me construir a casa, porque eu sou muito jovem. Eu quero sabedoria para me governar o reino. E Deus ele vai conceder, além de sabedoria, riquezas, glória, honra para Salomão. E nesses 7 anos, que a casa do Senhor demorou 7 anos para ser construída, e Salomão ele vai usar do melhor para construir a casa. Ele vai construir a casa tão perfeita, as pedras eram tão bem lavradas, que ninguém ouvia martelada de martelo em quina de pedra. Ele vai fazer todas as coisas com excelência. Eis aí o mistério para quando você orar, desça fogo, fazer as coisas com excelência. Se nós fazer as coisas de qualquer maneira, não vai dar certo. Talvez a sua vida não mudou ainda porque você está ali na casa de Deus de qualquer maneira, tratando as coisas de Deus de qualquer maneira, fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira, orando de qualquer maneira, jejuando de qualquer maneira.
E não é assim. As coisas de Deus é com ordem e decência. Salomão ele vai fazer tudo com ordem e decência dentro da casa de Deus. Labacalabás. Aleluia. Ele não vai ouvir um martelo de prego. De quebrar quina. Porque geralmente quem trabalha com pedreiro trabalha com a colher e com o martelo. Para quebrar a ponta do tijolo. Mas não vai se ver durante a construção do templo. Não vai se ver martelo batendo em pedra, porque Salomão ele vai lavrar as pedras, ele vai fazer a estrutura, ele vai criar uma estrutura tão boa que não vai precisar lavar, bater em nada. Ele faz coisa tudo perfeitamente. Então Deus dá uma sabedoria dobrada a Salomão e ele vai construir as coisas de Deus tudo com excelência. Aí deixa um exemplo para você. Você quer fazer as coisas de Deus? Faça com excelência. Faça com bom grado. Faça com alegria. Então, o segredo de você orar e descer fogo do céu é você. Porque ele fez tudo com excelência, mas depois ele orou. Ele orou para construir o templo e orou para depois de construir. E ele vai orar uma oração tão perfeita, tão assim, do coração que o céu vai se abrir, Deus vai mandar fogo do céu e Deus vai mandar fogo do céu. E quando ele manda fogo do céu, simboliza o quê? Simboliza que Deus aprovou o sacrifício. Quando Deus não manda fogo do céu, simboliza que Deus não aprovou o sacrifício. Aleluia, 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 aleluia. Alabracalabaxalabahai. Quanto tempo você ora por uma causa e as coisas não deu certo ainda? Quanto tempo você está batendo a martelada? Você está martelando um problema e não deu certo ainda? Porque você está negligenciando a oração. Deus quer mudar algo na tua vida e você não entende que Deus quer mudar. Deus quer que você ore diferente. Deus quer que você haja diferente. Deus quer que você se esvazie de você mesmo. E não é de qualquer maneira que desce fogo do céu. Descer fogo do céu também simboliza a bênção dada. Por isso que muitas pessoas eles nunca mudam. Por quê? Porque eles nunca se proponham em mudar eles mesmos. Eles não se propõem em mudar eles mesmos e as coisas não mudam. As coisas não mudam. Porque para as coisas ao meu redor mudar, é eu que tenho que mudar. Eu tenho que mudar eu mesmo. Tá? Eu tenho que primeiro mudar. Senão não desce fogo. Se eu não colocar a mão na obra, se eu não colocar a mão na massa, as coisas não vão dar certo. Não vai ter renovo, não vai ter fogo no céu. Então, irmãos, fica com esta palavra. Vou orar mais uma vez. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. Quer dizer, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios. Quer dizer, 3 coisas. Desceu o fogo do céu, uma provação. Consumiu o holocausto e o sacrifício. 2. E a casa encheu da glória. 3 coisas em uma. Desceu o fogo do céu, Deus aprovou. Consumiu o holocausto e os sacrifícios. Simboliza o quê? Significa que aquele sacrifício foi aprovado por Deus. Deus aprovou aquele sacrifício. Então consome. Quando o holocausto não é... O que significa holocausto consumido? Significa que a obra que eu fiz
foi perfeita. Então por isso que desceu o fogo do céu. Eu não fiz as coisas a Deus de qualquer maneira. Se eu fizer de qualquer maneira, não vai descer fogo. E a glória de Deus encheu a casa. Foi a retribuição. A glória de Deus encheu a casa. Quando Deus aprova o seu sacrifício, quando Deus aprova a sua oração, o fogo desce e a sua casa enche de bênçãos, de vitória. As coisas mudam. As coisas começam a mudar na sua vida, né? E às vezes demora muito tempo para nós entender isso, mas é necessário nós entender que para que a casa me encha de glória, é preciso eu mudar. É preciso fazer bem feito, porque se Deus não aprova. Em nome de Jesus. Então a casa tua vai ser de glória. Quando você entender, o fogo vai descer. Deus vai consumir o holocausto. Mas entenda que sacrifício de qualquer maneira só enche linguiça. Salomão passou 7 anos para construir o templo. Fez o melhor material, das melhores pedras. Usou o melhor ouro. Por isso, quando você usa o melhor, Deus responde. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.